Ver como é que estão as coisas. Se tiver errado, ele passa logo o rodo. Você se sente um guerreiro? Sinto, porque eu tenho muita proteção de São Jorge. E o dragão? O que é o dragão nessa história de São Jorge? O dragão na minha opinião, sabe? É uma fera, né? Que São Jorge teve que matar. Existe o dragão da maldade e o dragão da bondade. O dragão, na China antiga, era o bicho mais bonzinho do mundo. Tão inofensivo como uma tartaruguinha. Ele nascia de um ovo na primavera, era considerado o símbolo da fertilidade, da felicidade e da abundância. Os chineses diziam que o dragão tinha cabeça de camelo, chifres de veado, olhos de lebre, orelhas de touro, pescoço de serpente, ventre de rã, escamas de carpa, garras de águia e de tigre. Eles afirmavam também que o dragão tinha 81 escamas, 9 vezes 9, o número mais de sorte que existe. Ele tinha também uma voz de gongo. Bom, monstruoso, mas lindo, né? O dragão era perigoso para as andorinhas, coitadinhas, seu alimento preferido. Tem alguma flor que São Jorge gosta mais do que da outra? Palmas. Nós sempre enfeitamos ele com palmas. E é sempre aqui na sua casa? Sempre foi. 39 Há 39 anos. O pessoal não fica com ciúme, não? São Jorge, Se tiver, eu não sei. Dizem que o São Jorge era muito bonito. É, lindo, né? Ele existe sempre. Aqui. Eu aqui fantasiando. Com esse óculos? É fantasia de que isso? É macacão, é de fiscal. Primeira vez na minha vida que eu vejo uma fantasia de fiscal. É. E quando acaba meu marido, Ah, e eu só nem conheci ele na época? Não, na época não. Nossa, era uma profecia, né? Por que fantasia de fiscal, dona Aparecida? Pelo amor de Deus, me explica. Porque eu gostava, eu sempre fui muito assim atirada de ver as coisas. Gostava de fiscal já, né? Olhar, Desde menina fazer. gostava do fiscal, né? Ele tá ali fiscalizando. Me diz uma coisa, o que é que a senhora gostaria de realizar nessa vida que a senhora não fez ainda? Sempre quis tocar a piano. 1 milhão de valsas embalam os bem-amados, valsa do amor, valsa dos namorados. Ai, que amor. Qual é o lugar aqui dessa casa que a senhora mais gosta? Em primeiro lugar, a capela. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que os meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Alcançou alguma data em especial que fez você se dedicar a isso? Minhas manchas que eu tenho na mão, tá curando o vitiligo. Ele é um guerreiro, é um cavaleiro. Não sabe, é o cara que chega para, eu disse, para passar o rodo, para vencer todas as demandas. A história dele é muito bonita, a história de São Jorge. Todo mundo sabe que São Jorge é da Capadócia. Agora, você sabe onde é a Capadócia? Não, não é na Lua, não. A Capadócia é uma parte da Turquia, que mais ou menos no ano 300, na época de São Jorge, fazia parte do Império Romano. De armadura em capa, espada forjada em ouro, gesto nobre de cavaleiro. São Jorge, quando estava indo falar com o imperador Diocleciano, no caminho encontrou o dragão, matou o dragão e salvou a princesa. Guerreiro justiceiro, imbatível a extremo. O imperador logo viu que São Jorge era um jovem valioso, corajoso e tentou, dando a ele o título de cônsul da cavalaria, seduzi-lo a abandonar o cristianismo e entrar para a religião romana. Mas São Jorge não quis, resistiu. E a resistência de São Jorge despertou a ira do imperador Diocleciano, que o submeteu a um dos maiores suplícios, a um dos maiores martírios da história da humanidade. Assim é Jorge. Viva, viva, viva Jorge. Mesmo com todo esse sofrimento, a fé de São Jorge só aumentou. Tanto é que ele foi levado ao templo de Apolo e fez a estátua do deus grego dizer que era um demônio e desmoronar. Bom, foi a gota d'água, né? Sacerdotes de Apolo pediram ao imperador para decretar a decapitação de São Jorge. Mas mesmo morto, São Jorge saiu vencedor. No leito de morte, o próprio imperador Diocleciano se converteu ao cristianismo. Salve Jorge. Salve Jorge. E acabei de falar agora com a mãe da Benedita. Vou bem alto, Jorge. Traz uma estrela pra mim. Vou bem alto, Jorge. Você vai ver em instantes as cenas que marcaram os 10 anos de velocidade e coragem do campeão Ayrton Senna nas pistas da Fórmula 1.
Os gols da rodada, um domingo de clássicos pelo Brasil decidindo campeonatos. E daqui a pouco uma aventura no Pantanal, um turismo pela natureza. O Fantástico volta já já. Os gols do Fantástico. Oferecimento Cerveja Kaiser, Banco Itaú, Raider, Coca-Cola e Monza. Romário faz 2 gols na goleada do Barcelona sobre o Sport Gijón e diminui para 1 ponto a diferença para o líder La Coruña de Bebeto no Campeonato Espanhol. E o Paris Saint-Germain, do brasileiro Raí, Valdo e Ricardo Gomes, ganha o título francês por antecipação. O gol que valeu o título foi de Ricardo Gomes. No Brasil, dá empate nos clássicos de Rio e Minas Gerais. E o Palmeiras vence o São Paulo de virada no Morumbi. É hora de gols no Fantástico. Vasco e Flamengo pelo turno final do Rio. Sávio bate a falta, Índio completa de cabeça. Reparem no replay que Índio sobe sozinho. 1-0 Flamengo. A torcida rubro-negra ainda comemora quando o Pimentel tabela com Valdir e chuta cruzado. Jardel desvia para o gol. Vasco 1, Flamengo 1. Vasco e Fluminense jogam semana que vem. Fly-Flu fazem a rodada final. Clássico, São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Leonardo cobra falta, Euler desvia de cabeça. A bola ainda bate na trave antes de entrar. 1-0 São Paulo. Depois da cobrança de escanteio, repare que Zete afasta e a bola sobra para Zinho chutar. Zete rebate outra vez, mas Edilson é rápido e pega o rebote. Vale a pena de ver de novo aí. 1-1 no Morumbi. O São Paulo ataca, André cruza, Kleber alivia, mas a bola sobra para Miller chutar forte, sem chance para Fernandes. Olha por trás, 2-1 São Paulo. Segundo tempo, Zinho cobra escanteio, a bola sobra para Maurílio, que tinha acabado de entrar. Tudo igual. Garoto esperto Maurílio. Palmeiras 2, São Paulo 2. O Palmeiras se anima, o matador Evair liquida a fatura na cobrança de falta perfeita. Final, Palmeiras 3, São Paulo 2. O Palmeiras lidera folgado em São Paulo. Três lances geniais de Pelé na Copa de 70. Contra o Uruguai, ele surpreende o goleiro com um chute de primeira. Depois, um drible sensacional em Mazurkiewicz, mas o toque do rei foi para fora. Veja novamente em câmera lenta o drible perfeito. E o capricho da bola que não quis entrar. 24 anos depois, o Fantástico faz uma tabelinha com o rei e... A jogada mais genial de Pelé em 70 foi a tentativa de encobrir o goleiro tcheco num chute de antes do meio de campo. Na repetição por trás do gol, repare como a bola passou perto. E agora, sonhe com a gente e vibre com o gol que poderia ter sido. A Federação Alemã de Futebol muda o resultado da partida entre o Bayern de Munique e o Nuremberg, depois de assistir ao tape do jogo. O juiz deu um gol que, na verdade, não aconteceu. Dave Robinson, pivô do San Antonio Spurs, bate um recorde marcando 71 pontos num só jogo contra o Los Angeles Clippers. O ex-campeão dos pesos pesados, Evander Holyfield, anuncia que deixa os ringues por causa de uma doença no coração. Uma fechada desleal provoca um grave acidente numa prova de ciclismo na Espanha. O italiano Mario Tripolini se chocou contra placas de publicidade e bateu com a cabeça no chão. Um feito inédito. Um norueguês conquista o Polo Norte sozinho esquiando. Criado na Inglaterra, o Telesurra, dedicado aos maridos que apanham das mulheres. Ainda não há estatísticas, mas as queixas duplicaram nos últimos 5 anos.
Você toma cuidado ao fazer as unhas? Eu mesma faço, não gosto de salão. E quando se depila? Uma vez só que eu fiz e foi uma cera também, né, a reaproveitar. E com os cabelos, que cuidados você toma? Olha, a aparência é fundamental, meu cabelo é pintado. Se você não cuidar bem do seu corpo, passar unha, o seu cabelo vira o quê? O cuidado com a aparência deve começar na higiene do material utilizado, na escolha dos profissionais e na aplicação correta dos produtos. Um pequeno descuido pode trazer consequências bem desagradáveis. Me passaram uma pasta branca no cabelo, uma coisa, e me deixaram no infravermelho, naqueles raios por 1 hora. Fiquei careca, fiquei sem cabelo. Arrancou bife, inflamou. Aí eu tive que ir para médico, fazer cirurgia, poder tirar a unha e poder voltar ao normal. As micoses das unhas podem eventualmente ser transmitidas pelos materiais empregados quando as pessoas fazem as unhas, se não foram devidamente limpos, enfim, devidamente esterilizados. No caso da depilação, deve-se evitar a cera reaproveitável. É que na prática, após cada utilização, raramente ela é reaquecida a ponto de ser esterilizada. E aí, ela se transforma num foco de contaminação de micróbios. Quando ocorre o arrancamento do pelo, é claro que ocorrem microaberturas na pele das pessoas. E então, por ali, você pode introduzir bactérias. Já atendi pacientes assim de ter as pernas inteiras cheias de pequenas lesões com pus. Mas são comuns reações alérgicas a tinturas e outros produtos para o cabelo. Por isso, é fundamental que você leia as instruções de uso e as precauções recomendadas na embalagem de cada produto. Às vezes eu falo, eu quero ficar com o cabelo meio cobre. Não, você não vai ficar com o cabelo cobre porque tem que descolorar, tem que não sei o quê. Eu não faço isso. Então essa consciência deles me tranquiliza. Em caso de dúvida, quase todos os fabricantes de cosméticos têm um serviço de atendimento ao consumidor e o telefone aparece na embalagem do produto. E na hora de fazer as unhas, observe os instrumentos, da tesourinha ao alicate. Eles não podem estar enferrujados. E exija que tudo seja esterilizado. Para cuidar da beleza, não esqueça da higiene. E diante de qualquer irregularidade, procure a Secretaria Municipal de Saúde. Faça a coisa certa. Agora voltamos a Bolonha, na Itália, com novas informações sobre a morte de Senna. Ao vivo fala o repórter Pedro Bial. Depois da tragédia consumada, sempre aparecem os relatos de premonições e pressentimentos. São reações naturais de perplexidade diante da grande perda. Há 2 anos, o cinegrafista Armand Deus vinha acompanhando todos os testes e corridas de Ayrton Senna. Hoje, o cinegrafista estranhou a atitude de Senna imediatamente antes da prova, antes de entrar no carro. Você vai ver agora imagens exclusivas, as últimas imagens, não do piloto, mas sim do homem que fez da audácia a sua profissão. Como todo piloto, Ayrton Senna sempre cumpria um ritual de concentração antes da corrida. Hoje, Ayrton ficou mais tempo do que de costume contemplando o carro. Mãos espalmadas sobre o aerofólio, fisionomia grave. Foram 5 longos minutos em que Ayrton parecia infinitamente sozinho. Ele veste o capuz pela última vez, ele põe o capacete pela última vez. Olha de novo para o carro, não mexe um músculo. Sai dos boxes para entrar na história do esporte e crivar de dor um país, neste fim de semana feito de tragédia. A torcida organizada de Ayrton Senna quer construir um memorial para o piloto. Na sede do grupo, em São Paulo, normalmente um lugar onde as pessoas se acostumaram a viver alegrias, ninguém conseguia esconder a tristeza. Alguns integrantes da TAS, torcida Ayrton Senna, a maior do piloto no Brasil, com 1.600 sócios, passaram o dia reunidos, tentando saber como estava o tricampeão mundial depois do acidente. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Todos choraram muito, como essa garotinha de 4 anos ao ver uma foto do piloto. Os fãs de Senna ficaram inconformados. Eu não acredito que o melhor piloto do Brasil morreu, eu não acredito.
em frente à sede da torcida, 300 pessoas interromperam o trânsito e, de alguma maneira, tentavam homenagear o tricampeão mundial. A gente colocou ele num pedestal e a gente achava que com ele era inatingível, nada aconteceria com ele. Realmente estou muito ruim mesmo, não só eu como todos os brasileiros. Nós não vamos deixar ele ser esquecido como acontece com tantos ídolos nesse país. A ideia é criarmos um memorial do Ayrton. Não sei se vai ser aqui ou em outro lugar, mas nós temos uma quantidade muito grande de fotos e pretendemos criar um memorial para ele, porque é uma pessoa que merece ser lembrado por muitos e muitos anos, por outras gerações, inclusive. Nos Estados Unidos, as redes de televisão e as agências de notícias deram destaque à morte de Ayrton Senna. De Nova York, o repórter Marcos Uchoa mostra a reação americana. A CNN foi a primeira emissora a divulgar o acidente e a posterior morte de Ayrton Senna. Ao longo do dia, agências de notícias distribuíam imagens da batida e também da carreira do piloto. A Fórmula 1 não tem a mesma tradição da Fórmula Indy por aqui, mas Senna teve uma história de tanto sucesso que era lembrada nos telex das agências e estará amanhã em todos os jornais americanos. Os Estados Unidos são um país todo particular em termos de esporte. Assim como o futebol, a Fórmula 1 para eles não é tão importante, ao ponto em que nenhuma corrida de Fórmula 1 é mais disputada por aqui. Mas eles sabem quem foi Ayrton Senna. Em Detroit, em Phoenix, em 86, 87, 88, 90 e 91, Senna venceu nos Estados Unidos. E os americanos sabem apreciar o valor de um campeão. O torcedor que foi ao Morumbi assistir ao clássico decisivo entre São Paulo e Palmeiras não conseguiu ficar alegre e prestou uma comovente homenagem a Ayrton Senna. Desta vez, a polícia teve pouco trabalho. O torcedor não tinha muito ânimo para reclamar da falta de ingressos. Nas arquibancadas, que receberam 60 mil pessoas, o nome do tricampeão, que era corintiano, confesso, estava ao lado de palmeirenses e são paulinos. O clássico era decisivo, mas definitivamente o ambiente era de tristeza. Hoje o Brasil está coberto com um pano preto, todo mundo de luto. Ele aceitou Jesus Cristo como Salvador, a gente sabe disso, então que ele possa descansar em paz. Ao contrário do que ocorre normalmente em situações como essa, o minuto de silêncio pela morte de Ayrton Senna não foi feito antes do jogo e sim aos 3 minutos do primeiro tempo. E nesse momento, São Paulinos e palmeirenses esqueceram a rivalidade para juntos gritarem o nome do ex-piloto brasileiro. Ayrton Senna sempre buscou ultrapassar limites. O carro era o veículo da vontade que tinha de vencer. Ele pisava fundo e vencia veloz as provas e o perigo. Ayrton Senna sempre correu no limite. Foram 10 anos de Fórmula 1, 10 anos de velocidade. Atrevimento, coragem e talento era a fórmula de Senna. O estilo agressivo sempre trouxe vitórias e riscos para o piloto. Foram 23 acidentes em 161 grandes prêmios. Em Hockenheim, ele sofreu o primeiro acidente ainda quando corria pela Toleman em 84. Depois vieram as vitórias e foram muitas. Acidentes nem tantos. No Grande Prêmio do México em 91, a McLaren de Senna capotou. Ainda neste ano, um perigoso acidente num treino em Hockenheim. No ano seguinte, no mesmo Grande Prêmio do México, acidente na curva do S e Senna bate na mureta de proteção. Em 93, Ayrton Senna já era já era o melhor. Com um carro menos veloz, tentava ultrapassar limites e acidentes aconteciam como no treino oficial do Grande Prêmio de Mônaco ano passado. Este ano, Senna realizou um sonho. O que era considerado o melhor carro ficou com o melhor piloto. Mas o destino não quis ver Ayrton Senna vencer na Williams. Ele rodou no Brasil. Sofreu mais um acidente em Aida, no Japão. E morreu hoje, 1º de maio. Você vai ver daqui a pouco luto em todo o país pela morte de Ayrton Senna. A homenagem dos pilotos que cancelaram a abertura da temporada brasileira de velocidade. O Fantástico volta já já.
Voltamos a Bolonha, na Itália, agora com o repórter Reginaldo Leme. Encontrar uma explicação técnica para um acidente desse tipo é muito difícil. Imaginar que tenha havido um erro de avaliação de cena ao passar muito rápido por aquele trecho de pista, por exemplo, é bastante improvável pela experiência que ele tinha. O toque da traseira do carro no chão, que o Schumacher, que estava atrás, disse que viu acontecer, também não chega a explicar completamente, porque pela própria diferença de nível de asfalto que havia naquele trecho em que houve um trabalho de recapeamento, todos os carros tocavam a traseira no momento de fazer a tangência da curva. Houve no próprio autódromo quem levantasse a hipótese entre médicos de que Ayrton Senna poderia ter tido até uma parada cardíaca ou uma queda de pressão, um desfalecimento momentâneo ainda na pista e que tenha provocado a saída direto sem possibilidade de fazer a curva. Tudo isso pode explicar, mas vai precisar muito exame, muita coisa para se chegar realmente a uma definição. O que resta mesmo é a grande verdade, que a Fórmula 1 tem que ser revista. Os dirigentes têm que imediatamente rever todas essas regras, porque é muito sintomático o fato de, depois de ter passado por uma pista de baixa e uma pista de média velocidades, na primeira vez que chega a uma pista de alta velocidade, acontecerem tantos acidentes e de forma inexplicável. Com exceção do acidente do Ratzenberger, que se viu realmente que foi provocado pela perda de uma parte do aerofólio, o de Barrichello na sexta-feira e o de Senna hoje não tem a menor explicação. Reginaldo Leme, de Bolonha, na Itália. No Nordeste, orações e tristeza. As jogadoras de basquete Paula e Hortência estão em Salvador e falaram com emoção de Ayrton Senna. Eu não acredito que isso tenha acontecido ainda. É difícil de acreditar que ele, o Ayrton Senna, gente, tenha morrido. Não entra na minha cabeça, entendeu? Você deixa uma imagem de um atleta perfeito e você deixa pra gente muitas lições, com certeza. Que você vá com Deus, que você descanse. Eu acho que a sua missão aqui já foi cumprida. Talvez você tenha outras coisas para fazer lá. E a gente só tem a lamentar. A cidade do Recife silenciou com a notícia da morte do piloto Ayrton Senna. Na praia de Boa Viagem, normalmente cheia e barulhenta nos feriados, o clima era de desolação. A praia esvaziou logo no início da tarde e quem ficou para tentar relaxar sentia tristeza e saudade. Eu acho que o Brasil todo está triste. O Brasil todo está triste, não é só eu. Então agora só resta saudade. Na igreja de Nossa Senhora do Monte, em Olinda, fundada em 1535 e considerada a mais antiga do Brasil, as 31 irmãs da Ordem Beneditina também lamentaram a morte do piloto Ayrton Senna nos cânticos e na oração das 5 da tarde. Pai nosso, que estás nos céus, santificado. A trajetória de Ayrton Senna na Fórmula 1 foi um pouco parecida com algumas de suas corridas. Ele surgia como se fosse do nada, ia redesenhando limites nas curvas e estatísticas do automobilismo. O estoque de adjetivos para definir o que Ayrton Senna fez pelas pistas do mundo acabou muito antes de sua morte. Fenômeno, mágico, gênio. Tudo que se dizia de sua obstinação, do talento natural, do perfeccionismo e da imensa capacidade de concentração era pouco. A intensidade com que Ayrton Senna perseguiu a vitória foi tanta que, no início da carreira, ele fez alguns rivais nas curvas por onde passava. Foi assim com Nigel Mansell, Nelson Piquet e Alain Prost. Desde o início, Ayrton Senna incomodou pelo estilo agressivo, pela ousadia, mas sobretudo porque era inapelavelmente veloz, corajoso e genial. E ele mesmo explicava por quê. Muitas vezes eu encontro meus próprios limites e aí fico numa luta incrível comigo mesmo em ultrapassá-los, porque o desejo de melhorar é enorme. E então passa a ser uma luta comigo mesmo, uma luta interna. E é uma sensação incrível, porque sou eu, mas eu. Na pista, Ayrton pulverizou a grande maioria dos recordes da Fórmula 1 e, para surpresa dos poucos críticos que restavam, amadureceu. O
guerreiro indomável do início dos anos 80 aprendeu a administrar o talento e passou a guiar como um relógio. Perfeito, invencível e arrebatador, mesmo quando não tinha o melhor carro. Quando o fantasma da morte rondava o circo, ele mostrava que também tentava conviver com medo. Quando você vê situações como essas, você pensa realmente se... até quando você vai resistir a tudo isso? Se você vai passar por tudo isso e sair ileso, sair bem, não só fisicamente, mas psicologicamente. Será que, de repente, depois de tanto sucesso, não está na hora de dar um tempo? Mas bastava estar de volta à pista para que renascesse em Ayrton a paixão que começou nos jipes inofensivos da infância. O Beco, filho do seu Milton, de Dona Neide, voltava a ser o herói, refém de uma paixão que ele mesmo mal conseguia explicar. A vontade de vencer que eu tenho é tão grande, Galvão. E ela é tão forte dentro de mim. E eu me acostumei mal a vencer. Em todas as categorias que eu passei, eu sempre venci. Que a Fórmula 1 foi uma experiência totalmente diferente, onde eu não tive condições de vencer até esse ano. E eu tive muitos momentos de frustração. E isso mexe com você, mexe com a tua estrutura. E a maior dificuldade que eu encontrei, em muitos momentos, fui eu mesmo. Uma página inesquecível da história da paixão do homem pela velocidade acaba de ser virada. Ayrton Senna morreu. Morreu na ponta, liderando uma corrida, deixando para trás os outros pilotos e o mundo inteiro a tentar desvendar o seu mito. Os pais de Ayrton Senna, Dona Neide e seu Milton sempre procuravam assistir aos grandes prêmios pela TV na Fazenda Dois Lagos, em Tatuí, São Paulo. Os pais de Ayrton Senna escolheram a fazenda da família a 140 quilômetros de São Paulo para passar o fim de semana e assistir a corrida num ambiente tranquilo. E foi pela TV que eles viram o acidente. Sem demora, um helicóptero decolou para São Paulo, levando Dona Neide, a mãe do piloto. O pai, Milton, decidiu ficar. A tristeza no rosto das pessoas que entravam na fazenda e a chegada de um médico davam ideia do clima de tensão lá dentro. A fazenda era um dos poucos lugares onde o tricampeão podia esquecer por alguns momentos o agitado mundo da Fórmula 1. Mas ele nunca conseguiu ficar muito tempo longe da velocidade. E foi aqui que Ayrton Senna conseguiu realizar um sonho de infância: construir este kartódromo particular de acordo com as mais rigorosas normas de segurança. Uma pista onde ele podia pilotar o seu kart nas horas vagas, sem medo de pôr a vida em risco. Sem querer acreditar no que estava acontecendo, os fãs ficaram inconsoláveis. E quando eu perdi parente da família, eu chorei tanto como agora. Pilotos e ex-pilotos tão acostumados com acidentes se emocionam com a perda de um grande companheiro. O pentacampeão da Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, ficou muito impressionado com o acidente de Ayrton Senna e, segundo o neto dele, chegou a passar mal quando soube da morte do piloto brasileiro. Wilson Fittipaldi também comentou emocionado a perda do piloto maior. É realmente uma situação trágica, uma situação, nesse momento, tem pouco que falar, porque uma situação brutal para o automobilismo, a perda do Ayrton, brutal para o mundo inteiro. Como eu já disse, uma tragédia e, infelizmente, é esse esporte miserável que é o automobilismo, que a gente ama, que lhe dá tantas alegrias e tristezas também, mas tristezas realmente muito fortes.
Para o piloto Jonathan Palmer, é difícil dizer ainda o que teria provocado o acidente com o carro de Ayrton Senna. Seria pura especulação dizer se foram problemas mecânicos ou óleo na pista. Para o 3 vezes campeão da Fórmula 1, Jack Stewart, a morte de Senna foi uma desgraça que pode levar outros pilotos a se negar a correr em circuitos perigosos como Imola. O ex-piloto Niki Lauda, que escapou da morte num acidente da Fórmula 1, declarou que Senna era o melhor piloto que já existiu. E se fez uma pergunta sobre os perigos do esporte. Será que tudo isso faz sentido? A equipe de jornalistas japoneses da Fuji Television se emocionou ao noticiar a morte do piloto brasileiro. Senna sempre foi tratado como um herói no Japão. Em Brasília, a dor e a homenagem de quem vive para correr. A abertura da temporada brasileira de automobilismo foi cancelada. O Autódromo Internacional de Brasília se preparava para 2 festas. A abertura da temporada brasileira de automobilismo e a provável vitória de Ayrton Senna. Os pilotos chegaram a atrasar a corrida aqui no autódromo para ficarem de antenas ligadas no Grande Prêmio de San Marino. Acabaram não saindo da frente da televisão durante toda a manhã, depois do acidente de Ayrton Senna. A expectativa sobre o estado de saúde do tricampeão levou todos os pilotos de mãos dadas para a pista do autódromo. Uma oração antes de se prepararem para correr. Mas a prova que abriria a temporada nacional de automobilismo acabou não acontecendo. A notícia da morte de Ayrton Senna abalou o Autódromo Internacional de Brasília. E mesmo com tudo pronto, para a largada da categoria principal da Fórmula 1, a corrida foi cancelada. A tristeza tomou conta do público e dos pilotos. A gente nunca espera que uma coisa desse tipo vai acontecer com um tricampeão. E um dos melhores pilotos que o mundo já teve. E quando a coisa acontece, a gente percebe que a vida real... Eu acho que o automobilismo representa muito, porque é o melhor piloto de todos os tempos. E acho que pra gente representa muito também. Você vai ver a seguir a história dos mais graves acidentes da Fórmula 1. A reação dos amigos em Angra dos Reis, onde Ayrton Senna vinha curtir suas folgas. A repórter Glória Maria acompanha a aventura dos turistas no Pantanal. O Fantástico volta logo. Voltamos ao vivo a Bolonha com o repórter Pedro Bial. Até agora, a alta madrugada aqui em Bolonha, não para de chegar gente aqui no Hospital Maggiore querendo saber notícias de Ayrton Senna. É como se os fãs se recusassem a acreditar no que aconteceu. Total estado de choque. Foi assim que Nigel Mansell descreveu a sua reação às notícias de hoje. Ele disse: Ayrton Senna e eu compartilhamos corridas emocionantes, inesquecíveis. É impossível traduzir em palavras esse sentimento de perda. Quando um grande campeão se vai, fica um grande vazio. Quem acaba de chegar do Instituto Médico Legal com as últimas informações sobre Ayrton Senna, sobre o corpo de Ayrton Senna, é o repórter Roberto Cabrini. Cabrini, o que você pode nos dizer? Pois não, Bial, nesse momento existem, bem em frente ao Instituto Médico Legal, cerca de 20 pessoas, 20 torcedores italianos que não arredam o pé. O irmão saiu de lá, o irmão do Ayrton Senna, o Leonardo Senna, saiu de lá a questão de meia hora, ele foi para um hotel, foi descansar. Amanhã cedo ele deve voltar, ele está representando a família com relação a tomar as medidas legais. A tendência é que realmente o corpo só possa voltar ao Brasil, só possa seguir para o Brasil na terça-feira. E nesse momento o corpo de Ayrton Senna está na mesma sala onde está também o corpo do austríaco que faleceu no sábado, Roland Ratzenberger. A nossa equipe continua aqui e pode voltar a qualquer momento com novas informações de Bolonha, na Itália. Turistas de todo o mundo, atraídos pela lenda da sucuri e outros bichos, estão invadindo o Pantanal em busca de uma aventura selvagem. A repórter Glória Maria acompanhou uma dessas expedições. Nossa viagem vai ser feita nesta velha caminhonete que já conhece todos os caminhos do Pantanal. Ponte sobre o Rio Negro. A visão do primeiro jacaré é um aviso. Estamos chegando ao Pantanal. As máquinas fotográficas entram em ação.
turismo de aventura é feito em pequenos grupos, quase sempre formados por gente jovem que curte viajar da maneira mais simples possível. Thomas e Julia são namorados. Os dois são americanos. Ele é professor, ela assistente social. Estão viajando pela América do Sul há 8 meses. Querem descobrir o Pantanal. Daniela e André são sul-africanos. Ele é médico, ela coleciona antiguidades. Viajam juntos há quase um ano. Também são namorados. Para eles, o Pantanal significa emoção. O israelense Isaac Rimon tem 25 anos. É um administrador de empresas que há 6 meses está viajando sozinho em busca de aventura. As imagens começam a seduzir os turistas aventureiros. A primeira visão dos tuiuius, pássaro símbolo do Pantanal, surpreende. A caminhonete segue em frente. Aparecem as capivaras, os veados, tem até porco do mato. A ema é outra ave típica do Pantanal. Durante o caminho, os turistas vão recebendo informações sobre a região. Curiosos, eles perguntam tudo e percebem logo que o jacaré é o bicho mais comum do Pantanal. Mas para quem quer aventura, olhar jacaré só de longe é pouco. Rapidinho, um dos guias, o Pedro, resolve o problema. Olha lá, ele pegou um jacaré. Olha. Não. Como é que foi para você pegar esse jacaré? É complicado? Não, fácil. Porque ele não está na água, é mais fácil. Porque ele não é rápido e na água ele é muito rápido. Pedro nasceu e foi criado no Pantanal. Ele sabe como tratar os jacarés. Ele dormiu mesmo. Pedro tem intimidade com os jacarés, mas nós não. Não tem problema, ele pode sair, não tem problema? ele vai caminhando. Não vai ter comigo, porque eu não vou sair. Fim de tarde. Damos passagem para uma boiada, imagem típica do Pantanal. 15 horas de estrada. Chegamos finalmente ao lugar onde vamos passar nossa primeira noite. Não chega a ser um hotel 5 estrelas. A minha cama, por exemplo, vai ser uma dessas redes aqui. A noite passada na rede é sem comentários. Acordamos bem cedo. Para estes jovens, o grande barato nessa aventura é encontrar uma cobra, a sucuri, típica do Pantanal. Uma cobra cheia de histórias e lendas. Eles estão atentos. Olha a cobra aí. Eles chegam bem perto. Decepção. Não é a tão sonhada sucuri. Esta é a salamanta. Assusta, mas não é venenosa. Pé na estrada, atrás da sucuri. Enquanto ela não aparece, vamos descobrindo mais o Pantanal. Baía Bonita. O nome define tudo. Para não espantar os animais, chegamos sem fazer qualquer barulho. Mesmo assim, o tamanduá foge para o alto da árvore. Para passar a noite no mato no meio do Pantanal, é preciso primeiro botar ordem no lugar. Todo mundo ajuda na montagem do acampamento. E logo aparece o primeiro visitante, um coati, que do alto da árvore observa toda a movimentação e nos dá boas-vindas. Tá me chamando, safado, cara. Essa rede mesmo. Quem que tá dormindo aqui? Hoje o jantar é especial. Piranha ensopada e caldo de piranha. Os turistas mal conseguem acreditar. Mais um dia que termina no Pantanal. Com a chegada da noite, chegam também os mosquitos. Segunda noite aqui no Pantanal, né? E dessa vez nós vamos dormir aqui nesse acampamento no Capão, um lugar típico do Pantanal, assim cheio de árvores, onde os animais costumam vir à noite para dormir. Amanhece Pantanal. O dia surge bem devagarinho. Hoje é dia de conhecer o Pantanal a pé.
São horas e horas andando. Às vezes dá medo. Este rio é cheio de piranhas e jacaré. Durante toda a caminhada, a preocupação é preservar a harmonia, a tranquilidade dos animais. De repente, uma imagem chama a atenção. Esse é um dos lugares mais bonitos do Pantanal. Um lugar que quase ninguém conhece. O acesso é dificílimo. Turista, só esse tipo, né? Esse tipo de turista que vem em busca, que procura aventura. Aqui é um lugar onde existe um viveiro de garças. E a essa hora, né, é que elas chegam assim, em bando, procurando a casa delas. Subimos o rio Abobral para admirar o Pantanal de outro ângulo. Já percorremos